Vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Roberto Rivelino e peço a vocês que se inscrevam no canal, dá essa força pra gente. Agora a gente vai fazer a questão de número 173, Enem 2022, prova amarela, e vamos à resolução da questão. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. E aí está o quadro, tá? Então, por exemplo, com uma criança nós temos aí uma frequência de 400 famílias, sem criança nós temos aí 100 famílias, né, que não tem criança, são 100 famílias. Com duas crianças, 200 famílias, e aí o quadro segue. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... Aí estão as opções. Quer saber qual é a mediana, né? Qual é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família? Primeiro eu quero saber quantas famílias tem aqui. Somando tudo isso, a gente encontra 1000 famílias. Né? Há 1000 famílias. Dessas 1000 famílias, 100 não tem criança, 400 tem uma criança só, 200 famílias tem duas crianças e assim sucessivamente. Bom, o número de elementos que eu tenho aqui na frequência, né, o número de famílias aqui, é um número par. Encontrar a mediana de um número par, você tem que fazer a média dos dois elementos centrais. Né? Então, por quê? Se fosse um número ímpar, por exemplo, 1, 2, 3, quem é a mediana? Quem está no meio é o número 2. Mas isso é porque eu tenho quantidade ímpar de elementos. Mas se eu tivesse uma sequência tipo 1, 3, 5, 7, quem é que está no meio? O 3 está mais perto do 1 do que do 7. Se eu pegar os dois extremos, quem é que está no meio aqui? Eu tenho que fazer a média desses dois aqui, porque o número de elementos é par. Eu tenho 4 elementos. Daí eu tenho que fazer a média desses dois caras aqui que estão no centro. Eu não tenho um único elemento central. Só acontece quando o número de elementos é ímpar. Então, por isso, eu vou ter que fazer a média dos dois centrais. Bom, como eu tenho 1000 famílias, os elementos do centro serão 500, a posição 500, né? Mais a posição 501, são os dois elementos centrais. E vamos fazer uma média simples disso, tá? Na posição 500, eu tenho um grupo de pessoas que tem uma criança só. Essa é a posição 500, ó. 100 mais 400, 500. Então a família de número 500 tem uma criança só. Já quando eu pego a família de 501, aí já entra nessa parte aqui, ó, de duas crianças, ó. Aqui já vai de 500 a 700, porque eu estou somando mais 200 aqui, tá? De 501 a 700, melhor dizendo. Então, a posição 500, a mediana, a posição 500 para aqui, ó, uma criança. A posição 501, já entrei nessa parte aqui de duas crianças, né? De 501 a 700, né? Ó, 100 com 400, 500... com 200, 700. Então, a média da posição 500 com a posição 501 é 1 mais 2. Ou seja, 3 sobre 2. 1,5. Esta é a mediana dessa sequência que foi aqui apresentada. Foi apresentada aqui através dessa tabela, ou seja, opção B. B de bola, 1,5. É a mediana das crianças dessa sequência apresentada.